pessoal, quem fala é o Daniel do canal do Universo Soluções e hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente para você. Esse vídeo tem o objetivo de discutir um pouco sobre a religiosidade e a espiritualidade, se elas realmente influenciam no enfrentamento da doença, na dificuldade e muitas vezes outros problemas que a gente vive. E é por isso, pessoal, que eu não vou me basear em um pensamento pessoal, nem um pensamento filosófico, nem político, mas sim um pensamento científico. Bom, pessoal, e o porquê eu estou trazendo esse vídeo? Não é por nada, é porque a gente está vivendo um momento difícil, né? Com essa doença aí conhecida no senso comum popular, coronavírus, se a gente for partir para o contexto científico, Covid-19. Então, a gente vai ver se isso é uma verdade ou uma mentira esse tema. Se a religiosidade e a espiritualidade, ela ajuda realmente a enfrentar as dificuldades, as doenças no meio que nós estamos vivendo. E é por isso, pessoal, que eu vou trazer para vocês um artigo. Esse artigo foi desenvolvido por duas autoras, uma conhecida como Patrícia Silveira e outra Luciana Azambuja, ali da Universidade Luterana do Brasil. Ele foi desenvolvido ali em 2017 e publicado em 2018. Não se preocupe, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar estudando. Isso não é ali um pedido, mas é um conselho de amigo para você se inteirar no assunto. Vou ser bem breve sobre esse artigo, apenas para dar uma pequena introdução sobre ele. Mas não se limite nessa minha introdução. Pesquise lá que você vai se inteirar melhor e você vai gostar bastante. Bom, pessoal, esse assunto vem sendo estudado nos últimos anos grandemente, né? Esse assunto é um assunto complexo também, né? Ali quando a gente trata no meio filosófico, político, né? Social. E é um assunto muito interessante, porque muitas vezes a gente se pergunta, será que realmente isso é uma verdade? Será que meus pais, meus avós que falavam isso? Mas que provas eu tenho disso? É por isso que eu vou trazer essa pesquisa. E essa pesquisa, pessoal, esse artigo traz várias citações de vários autores que fizeram essa pesquisa no meio psicológico, no meio ali da medicina também. Então isso é muito interessante. Bom, pessoal, um dos objetivos que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês consigam diferenciar espiritualidade e religiosidade, porque hoje é considerado um sinônimo, mas é diferente. Religiosidade, pessoal, coloque em sua mente. É um conjunto de crenças em comunidade que as pessoas exercem, né, moralmente na sua vida para que você se aproxime mais de um ser superior, você se comunique com ele. Então, um contexto mais de unidade. Quando a gente vai para a espiritualidade, um contexto mais individual. Que contexto individual é esse? É quando um ser reflete sobre a vida e consegue perceber sim um ser superior. Mas ele não quer saber de crenças, ele não quer saber essa questão de comunidade, e aí ele fica mais para si mesmo. Então é um contexto mais individual. Então eu quero que você tenha isso em mente. Bom, pessoal, eu quero dizer para vocês que Moreira e Almeida é um dos autores citados, e eles falam sim, através de pesquisas, que a religiosidade e a espiritualidade exerce uma influência muito grande no enfrentamento das dificuldades da vida, principalmente no estresse, né? E assim você vai conseguir desenvolver já uma percepção que a religiosidade traz na vida da pessoa. Mas contraponto, pessoal, calma, o artigo traz também Freud, em 1926, falando que a religiosidade é um termo ilusório, que isso não é uma verdade tanto assim, é um termo mais ou menos de mentira. Mas ali o artigo ele começa a desenvolver, falando, né, se isso é uma verdade ou se isso é uma mentira. E ele traz ali Coing 2005 falando através de pesquisas que sim, a religiosidade e a espiritualidade traz influência no enfrentamento da doença, principalmente no estresse. Conhecido muitas vezes com coping religioso, que é o uso da religiosidade para você enfrentar momentos de estresse. Consequentemente, você enfrentando esse momento de estresse, você vai enfrentar o infarto, a úlcera e a hipertensão arterial. Ele traz também que quando você ora e você medita, isso foi uma pesquisa que ele fez, você vai ver na referência do artigo para você ter uma compreensão melhor, né? Eles conseguiram determinar que quando a pessoa ora, ela reflete, ela exerce a fé, ela tem uma interpretação diferente da doença, ou seja, uma pessoa que não é religiosa, ela tem uma percepção de que talvez ela se pergunta, por que eu estou sofrendo isso? E se eu estou sofrendo, não tenho, vou deixar por isso mesmo, vou ficar triste, não tem motivo talvez de continuar, né? Talvez ela fale, bom, já que não tenho nada futuramente, né? Já
porque eu vou morrer, não vai existir mais nada, talvez seja esse pensamento, talvez outros pensamentos, não tem um porquê de eu continuar. Quando a pessoa é religiosa, ela tem uma força de vida muito maior. Não estou falando que a pessoa não religiosa não tenha, mas normalmente a pessoa não religiosa tem muito mais desmotivação do que a pessoa que é religiosa. Isso que eu quero chegar, né? Então a pessoa religiosa, ela tem um enfrentamento maior, né, da doença, porque ela tem uma esperança, ela fala, não, essa doença é uma provação, eu vou conseguir vencer, isso tem um objetivo, isso tem um propósito. Então tudo isso exerce numa esperança. E isso muda o seu jeito de tratar a doença. Né? Então isso é muito interessante. Então a pessoa que é religiosa, ela quer aceitar todas as modalidades de terapia, ela quer lutar por aquilo, ela não quer desistir. Uma pessoa normalmente, estou falando todas, normalmente pessoa não religiosa, muitas vezes ela fica triste, muitas vezes ela não tem um porquê de continuar, porque ela, né, uma pessoa não religiosa talvez não se prende a nada, e isso traz de certa forma aquela pergunta, por que eu estou aqui, qual é o motivo de estar aqui, e isso traz muitas vezes uma desesperança ou até mesmo pensamentos negativos, né? Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio artigo. Mas claro, minhas palavras são bem superficiais, então lê lá o artigo que você aí vai entender melhor. Então, pessoal, uma pesquisa nos Estados Unidos, o artigo estabelece, essa pesquisa normalmente foi ali no ano de 2005, porque Coing ele menciona em 2005, talvez possa ter sido antes. Essa pesquisa ela fala que os Estados Unidos, durante 9 anos, lá nos Estados Unidos, na verdade, nessa pesquisa, pegaram 21 mil pessoas, adultas de diferentes idades, religiosos e não religiosos nesse meio. E eles conseguiram definir, né, que os religiosos vivem a mais do que os não religiosos, 7 anos a mais. Então isso é uma pesquisa que eles fizeram ali nos Estados Unidos. E é uma questão meio lógica, né, pessoal? Por quê? Uma pessoa religiosa, normalmente, ela tem hábitos melhores do que uma pessoa não religiosa. Um exemplo, ela não tem um tabagismo, ela não tem um alcoolismo, normalmente, nem sempre, como também ela não tem atos sexuais de risco. Já uma pessoa não religiosa, ela talvez se pergunta, por que não fazer isso? É tão gostoso, tão prazeroso, eu vou lá, né, fumar um pouquinho, beber um pouquinho, vou ali fazer um ato sexual ali também, com qualquer pessoa. Então isso é uma questão lógica, porque normalmente as doenças que nós temos em nossa vida, né, vem do nosso hábito de vida, né, nosso hábito alimentar, o nosso hábito, entre outros fatores da nossa vida. Então o artigo traz isso também. Bom, pessoal, eu quero que você tenha em mente também, já vou estar já partindo para a pesquisa do próprio artigo, né? Que eles fizeram também essa pesquisa que foi de grande importância. Além de citar vários autores sobre o tema, eles também fizeram a própria pesquisa. Então, pessoal, uma pessoa religiosa, diferenciada de uma pessoa não espiritual, né? Ou seja, uma pessoa que é espiritualizada, na verdade, uma pessoa religiosa, apenas no contexto religioso, ela tem um auxílio maior social. Por quê? Porque uma pessoa religiosa, ela está numa comunidade que muitas pessoas exercem a mesma fé que ela e a mesma esperança. Então, quando ela enfrenta uma doença, várias pessoas vão estar em comunhão com ela ali para poder fortalecer, para poder estar ajudando. Uma pessoa espiritualizada, já que ela é individual, ela não consegue ter essa comunidade. Então, aqui existe uma diferença da pessoa religiosa e uma pessoa espiritualizada. Né? E eu já vou falar também a questão não religiosa. Se uma pessoa não é religiosa, não tem nenhuma nem outra, né? Então a pessoa não tem nenhum amparo social mesmo. Então, pessoal, é isso que o artigo também traz para nós. Bom, pessoal, quero também dizer para vocês que o artigo traz para nós que Stroop Almeida diz, né? Isso foi uma pesquisa também feita no meio rural, que pessoas do meio rural, elas têm menos tendência a câncer. E por que isso, né? Aí eles foram pesquisando e viram que tem ali o ciclo religioso no meio rural, tem os hábitos melhores, né? Então, consequentemente, as pessoas rurais têm mais saúde do que as pessoas em geral. Então, as pessoas rurais não têm tanto índice de ter câncer do que as pessoas em geral, pelo fato de ter esse meio religioso no meio deles. Então, nós conseguimos definir que sim, a religiosidade, a espiritualidade traz sim enfrentamento, traz influência no enfrentamento da doença, né? Bom, pessoal, vou finalizar aqui dessas citações falando um pouco de que as pessoas religiosas foram feita uma pesquisa, que as pessoas religiosas, elas, de certa forma, evitam o suicídio, né? As pessoas religiosas, elas conseguem ter uma certa resposta sobre essa pergunta, o porquê eu estou aqui. Ela normalmente vincula isso a uma questão de missão, a uma questão de ter um propósito, e as pessoas não religiosas, né,
normalmente elas não conseguem responder essa pergunta, porque eu estou aqui com o meu objetivo aqui. Isso não foi uma questão, né, fora do contexto do artigo. O próprio artigo, através da sua pesquisa, conseguiu concluir isso, que as pessoas religiosas não têm tantos índices de suicídio e as pessoas não religiosas têm mais índices de suicídio. Então o próprio artigo traz isso. Então se você quiser ver os dados, ver ali essa questão mais detalhada, específica, eu vou deixar o artigo aí, como já disse para você. Bom, nessa pesquisa própria do artigo, eles usaram 12 pessoas. 12 pessoas, com dois grupos. Algumas pessoas no grupo religioso e outras pessoas no grupo não religioso. E para extrair, pessoal, esses dados, né, dessas pessoas, para poder estar tendo uma avaliação, eles usaram 3 ferramentas, como o questionário sociodemográfico, questionário sobre religiosidade e espiritualidade e escala de religiosidade de Duke. Essa escala é bem interessante. Por quê? Porque ela estabelece a intensidade da religiosidade do indivíduo. Bom, pessoal, sobre essas 12 pessoas, 7 eram mulheres e 5 eram homens. 50% delas teve câncer, outros 25%, né, ali acidente vascular cerebral e outras 25% de outras doenças. Bom, vamos falar sobre o resultado, então. O resultado, pessoal, bem breve mesmo, o artigo é bem detalhado nisso. Eu quero dizer para vocês que o resultado, ele falou assim, olha, as pessoas religiosas conseguiram ter um desenvolvimento melhor, né, na recuperação, pelo fato dos seus hábitos, pelo fato da sua esperança, né, pelo fato de exercer uma questão de ter o porquê de estar aqui, né, exercer isso, ter uma questão, uma fé para o futuro, isso é bem estabelecido no artigo, e as pessoas conseguiram ter desenvolvimento melhor por fazer a quimioterapia melhor e tudo mais, né. A pessoa não religiosa não teve um desenvolvimento tão grande assim, né, consequentemente as pessoas religiosas conseguiram, né, voltar ao trabalho. A maioria delas conseguiu voltar ao trabalho. As pessoas não religiosas, a maioria se aposentou, ficou afastado. Então isso é bem interessante a gente conseguir definir, né? Outro fator também importante, pessoal. Mas você está se perguntando, mas as pessoas não religiosas também se recuperaram, não é mesmo, Daniel? Sim, se recuperaram, né? Mas as pessoas não religiosas, através daquela metodologia que eu falei para vocês, da escala de Duke, foi estabelecido que as pessoas não religiosas usaram de cunho religioso para poder se recuperar. Então as pessoas não religiosas também utilizaram de cunho religioso para poder se recuperar, na verdade. Então, pessoal, eu quero definir para você que as pessoas religiosas e não religiosas usaram de cunho religioso para poder enfrentar a doença, para poder enfrentar a dificuldade. E não exerce apenas a questão do enfrentamento da doença, mas também exerce a questão de você enfrentar outras coisas difíceis da sua vida. E eu vou finalizar, pessoal, esse vídeo com uma menção de Eric Conning, né? Ele fala assim: negligenciar a dimensão espiritual é como ignorar o aspecto social ou psicológico do paciente e resulta em falha ao tratar a pessoa integralmente. Ou seja, pessoal, os estudos estão sendo desenvolvidos cada vez mais pelos médicos, pelos psicólogos, em levar em consideração a religiosidade e espiritualidade do paciente, porque isso tem grande influência na questão do tratamento dele. Então, pessoal, isso não é uma questão dos seus avós falando, dos seus pais, não é uma questão de eu falando, é um artigo científico falando de que sim, a espiritualidade e a religiosidade trazem influência positiva, né, no enfrentamento da doença e nas dificuldades. Então espero que vocês possam ter gostado do vídeo. Quero fazer mais vídeos sobre o contexto científico, sobre artigos, sobre sistemas bem interessantes. Então até agora a gente consegue definir que isso é uma verdade. A religiosidade e a espiritualidade traz sim positividade no enfrentamento da doença ou até mesmo outras dificuldades. Então isso foi uma breve descrição do artigo, então eu quero que você leia o artigo. É apenas 20 páginas do artigo, na verdade 16 páginas, porque o resto é referência, então você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa alguma sugestão aí no comentário sobre algum tema para a gente discutir, para a gente poder estar conversando, ou até mesmo uma dúvida que você tem, e até mesmo uma correção sobre mim. Então é isso que eu agradeço a você sobre esse tempo que você preparou ali para poder estar vendo esse vídeo, né? Um grande abraço, fique com Deus.